Olá, quarto ano! Bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje, tá? A gente vai iniciar na página 200, tá? Essa é a segunda unidade do nosso livro Ângulo 3 e a gente vai trabalhar um pouquinho hoje do cálculo mental da multiplicação, tá? Então, a gente vai ver as estratégias, tá? Quem precisar pode sim utilizar, tá, a tabela, mas vamos ver se a gente consegue utilizar, tá, uma forma do pensamento lógico, tá? Então, primeiro aqui a gente vai observar o que cada personagem fez, tá? Eles têm que fazer o quê? Um cálculo de 8 vezes 9. A Ana fez de uma forma, o João de outra, o Henrique e a Marília. Então, agora eu vou explicar para vocês o que cada um deles fez, certo? Então, a gente vai começar pela Ana, tá? Vou deixar aqui para ir mostrando para vocês, então, tá? De que forma que a Ana pensou. Ela achou que seria melhor, tá? Sabendo que a gente tem na tabela, tá? Da multiplicação, a gente tem do número 1 até o 10. Então, a gente tem tabulado do 1, do 2, do 3, do 4, assim por diante, até o número 10. Então, o que ela pensou? Ela pensou em modificar o número 8, tá? Diminuir. Ela dominava mais a multiplicação do 5. Então, foi isso que ela pensou, tá? Então, ela pensou em fazer, primeiro, 5 vezes o número 9, ok? Só que para ela fazer os 5 vezes o número 9, tá? Ela precisava do quê? Ela precisava continuar aqui. Então, aqui ela só tinha o 5. Só que o número que ela precisa é 8. Então, vamos lá. 5 vezes 9 é a mesma coisa que 9 vezes 5. Você pode calcular de 5 em 5. Então, 5 vezes o número 10 é 50, tá? 50 menos o número 5, tá? Menos, né, o 5. Ou também posso fazer 9 vezes o 5. É indiferente. Então, se eu fizer 5 vezes o 9, eu tenho 45. Só que era 8 e ela fez o 5. Então, falta quanto aqui? Muito bem, falta 3. Tá? Então, ela fez 3 vezes o número 9. Ela pode também fazer o 9 vezes o 3 ou 3 vezes o número 9. Então, para esse cálculo, tá? Você pode calcular. 3 vezes 10 é 30. 30 menos 3. Quanto você acha que dá? Muito bem, 27. Então, ela colocou aqui o 27, ok? Agora, a conta ainda não está pronta, a gente precisa fazer um novo cálculo. Agora, a gente vai somar essas duas respostas que ela teve aqui, esses dois resultados. Então, o que ela fez? Ela fez uma adição, 45 mais o número 27, ok? Então, ela calculou, tá? Pode ser calcular primeiro as dezenas, depois as unidades mais as dezenas, tá? Mas se eu fizer aqui um cálculo, tá? Se eu fizer aqui 7 mais 5, eu vou ter 12, ok? E se eu fizer 2 mais 4, eu tenho 6, só que tem essa dezena aqui, ok? Então, eu tenho 6 mais 1, 7. E a resposta que ela encontrou foi 72. Então, se a gente olhar na tabela agora para conferir, tá? 8 vezes o número 9, eu vou ter 72, ok? Essa foi da Ana, tá? Então, agora a gente vai fazer do João. Como que o João pensou em fazer a estratégia dele, tá? O João também fez 8 vezes 9, ok? Tá? De que forma que o João resolveu fazer o cálculo dele? Ele fez, tá? E ele resolveu continuar com 8 aqui. Então, ele fez 8 vezes 5, que a gente vai fazer aqui para ver, ó. O que ele fez, tá? Ele modificou aqui, tá? Em vez de fazer a tabuada do 9, ele não fez a tabuada do 9 aqui, mas ele vai tentar chegar ao mesmo resultado. Vocês podem ver que a Ana, em comparação com a Ana trocou quem? Tá? O 8, certo? Ela foi diminuindo, subtraindo, para poder chegar ao resultado. Ele resolveu fazer com 9, então ele subtraiu aqui para chegar ao resultado. Então, 8 vezes 5, ou 5 vezes 8, né? A gente viu que aqui, 5 vezes 9 é 45. 8 vezes 5 ou 5 vezes 8, tá? Vai dar 5 a menos, então eu vou ter 40. Agora, ele vai fazer quem? Ele vai fazer 8 vezes
9 menos 5, tá? Quanto falta? Muito bem, 4. Então, ele fez 8 vezes 4, ou 4 vezes 8, certo? Se ele fizer 4 vezes 8, 4 vezes 10 é 40. Se eu fizer 40 menos o número 8, quanto que eu vou ter? Muito bem, 32. Agora, ele vai também ter que fazer um cálculo, né? Fazer outro cálculo aqui para descobrir o resultado. Então, ele vai ter que fazer 40 mais 32, tá? Então, aqui, 0 mais 2, eu continuo com 2. 4 mais 3, eu tenho 7. Então, eu também encontrei o resultado 72.